Olá, pessoa incrível! Eu sou o Flávio e no programa de hoje eu vou falar para vocês sobre os 5 poderes. 3 que você já conhece da escola e mais 2 que vale a pena você conhecer e refletir sobre isso. O primeiro dos poderes que eu venho citar aqui é o poder judiciário. E como o nome já sugere, estamos falando de juízes. Eles têm que julgar as leis. E aí entra um outro poder, o legislativo. E aí você tem os legisladores. Quem são os legisladores? São os políticos que nós elegemos. Eles vão escrever e votar como são os textos das leis da Constituição Federal. O terceiro poder é o poder executivo. E aí entra a polícia, pessoal da educação, pessoal da saúde. Eles não legislam e não são do judiciário, eles são funcionários públicos que têm alguma coisa a executar. O quarto poder, quem estudou alguma coisa de comunicação, cinema, ou tem uma leitura mais aprofundada, sabe que eu estou falando da imprensa. Quando falamos do quarto poder, é bom falar sobre o Brasil, porque aqui em 1989 nós tivemos uma das eleições mais escancaradamente manipuladas da história. Posteriormente, entrevistando funcionários da Rede Globo, pessoas que estavam vinculadas à organização do debate, descobriu-se que a edição do debate, detalhes como uma pasta com folhas em branco que o candidato Collor aparecia. Eu tenho isso contra você, Lula. E tudo isso eram coisas colocadas para manipular. Depois, nós tivemos eleições em que notícias apareceram na última hora e também influenciaram os rumos eleitorais, não de uma maneira tão profunda quanto em 89, mas influenciaram sim. E o curioso nisso é que eram notícias falsas. Aí depois a imprensa vai lá e se retrata, olha, naquele dia nós erramos, mas o prejuízo já foi feito, já alterou os rumos naturais de uma eleição. Nas últimas décadas, a imprensa escrita foi perdendo seu poder porque os jornais começaram a ter uma menor aceitação, assim como a televisão. E aí você tem as redes digitais, a internet. Então a imprensa, apesar de mudar a sua forma, ainda continua sendo o quarto poder. O quinto poder são justamente as redes sociais, que não são uma instância de imprensa. No entanto, as informações elas circulam livremente e por isso mesmo elas impactam, elas afetam o rumo das pessoas. Orgânicas e controladas pelas grandes empresas como Facebook, Twitter e WhatsApp, elas não passam pela mesma regulamentação da imprensa e nelas circulam notícias, boatos, reputações são construídas, vidas destruídas. Então, um exemplo fora dessa questão eleitoral política é quando você tem um boato que tem uma pessoa que é pedófila e aí ela vai para o linchamento. Já teve pessoas que foram mortas por causa de boatos espalhados na internet. Além, é claro, de notícias falsas como a mamadeira de pênis que foi vinculado na última eleição para desestabilizar o candidato Haddad. O quinto poder ele é tão poderoso que ele afeta o humor das pessoas. Você tem até expressões novas para falar sobre essa relação, como biscoiteiro, aquela pessoa que gosta de receber joinhas, likes. Então ela vai fazer a publicação que mais agrade as pessoas que vão ver aquilo, para ela receber aquele biscoitinho de volta. Ou então aquelas pessoas que estão insatisfeitas, estão infelizes, mas aí fazem questão de fotografar todos os seus movimentos para dar um belíssimo sorriso e fingir que está tudo certo. Às vezes o prato de comida nem é dela, mas ela tirou foto com aquele prato de comida como se fosse ela que ia degustar. Mas as redes sociais também têm um impacto pesado, principalmente na vida dos jovens. Uma rejeição na internet pode gerar um suicídio. E os modelos de beleza e outros modelos sociais que são propagados pelas redes sociais podem acabar servindo para gerar um caminho de baixa autoestima por parte dos jovens, que não entendem que nem todo mundo tem a capacidade de ser daquela maneira ou ter o poder aquisitivo de adquirir aquele bem ou aquele serviço. O nosso sistema ele é todo montado em ilusões. Então, se você não conhece
as paredes mais claras, que são o primeiro, o segundo e o terceiro poder, que estão descritos na Constituição, o legislativo, o judiciário e o executivo, já complica. Se você não entende as paredes que são menos visíveis, que são o quarto poder, que é a imprensa, e o quinto poder, que são as redes sociais, aí então que é mais fácil de levar você para um caminho equivocado. Vivemos numa sociedade cheia de ilusões. Conhecer os 5 poderes é fundamental para não sermos manipulados, nem sofrermos de maneira desnecessária. Por isso que eu gravei esse vídeo, para mostrar para vocês que existe mais do que a Constituição prevê. E aí, não se trata de pedir censura, de maneira alguma, mas que se regulem esses meios e que não se dê o poder excessivo tanto para as grandes empresas de mídia quanto para as redes sociais. Então, pessoa maravilhosa, gostou da ideia do vídeo, os 5 poderes? Deixe o seu like, assine o canal, ative o sininho, tudo isso me ajuda muito. É muito importante a sua ajuda para manter esse canal funcionando, independente e trazendo um debate de qualidade com informações úteis. Obrigado e até a próxima.